A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler livro de Lucas 19, versículo 14. Mas os súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja rei sobre nós. Lucas 19 e 14. Lucas 19 e 14 está falando da parábola das minas. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus está fazendo referência naquele tempo do Arquelau, que foi convidado para governar aquela região. Mas nós não estamos aqui para ver o que supostamente poderia ser, mas nós estamos aqui para analisar o versículo e tirar conclusões para a nossa vida. E esse versículo tem grandes conclusões. E nós encontramos aqui, primeiro, súditos odiavam. E nós vamos olhar nesse texto, e eles enviaram uma delegação e não queriam que ele fosse rei. Então, qual é a conclusão que eu tiro nesse versículo? Primeiro, aquele povo que estava com Jesus, eles estavam esperando alguém que iria dominar como um rei. E nós vamos encontrar Jesus agora tentando mostrar para eles o que realmente é necessário para que haja um domínio, para que haja um reinado. E agora ele mostra que esse homem, ele pega 10 minas, um dinheiro romano da época. Nós trazemos cálculos, mas nunca chega a uma perfeição. Alguns historiadores dizem que são 3 meses de salário. Mas a questão do versículo e do texto que se segue não é isso. A questão é de um compromisso, uma fidelidade e uma compreensão. Primeiro, mostra que nós temos que ter compromisso, mostra que temos que ser fiel e mostra que nós devemos ter a responsabilidade para viver o princípio de Deus. Então não importa a quem esse texto está querendo mostrar que deixa de ser. O que o texto quer nos dizer que ele deu 10 minas para um e deu 10 a 10 servos. Só que o texto, conforme a gente vai lendo ele, versículo a versículo, você encontra que o texto fala, você encontra um trazendo retribuição, 2 trazendo retribuição e sendo abençoado. Só que um do texto não traz retribuição, esconde porque tem medo. E esconde, e ali é taxado como inútil, infiel e tudo mais, mas nós vamos chegar nesse texto. O que eu quero dizer aqui, que não importa o que Jesus quis mostrar aqui, é o exemplo, que nem todos que você conhece vão estar disposto a mudar, vão estar disposto a ter responsabilidade. E outra, o texto se segue e vai mostrando para nós que assim como um homem mau pode assim retribuir, também o reino de Deus, que não é nada mau, pode retribuir em bênçãos. Então, se um homem mau é sucedido com os seus servos o seguem, os seus servos acompanham, e já pensou um homem bom, um juiz bom? Então Jesus vem mostrando
tudo ao contrário, que não é na raiva, não é na ira, não é na espada. E nós vemos muito sobre isso, nós vemos muito isso acontecendo no dia de hoje. Você vai aí numa igreja, o cara é um santo de Deus, mas lá na empresa onde ele trabalha, ele é o demônio encarnado. Você entendeu? Ele briga, ele xinga, ele fica devendo os outros, mas ele é o pastor presidente, entendeu? Lá da igreja da vila, do bairro tal, entendeu? Então, o que ele quer mostrar para nós aqui, que mesmo com as suas falhas, o homem ainda está seguindo. O reino de Deus, ele é completamente diferente, porque o reino de Deus, ele está presente em você. E quando você deixa o reino de Deus trabalhar dentro de você, tudo muda, entendeu? Só que o que acontece? O que Jesus está mostrando nesse versículo aqui é que as pessoas vão se reunir porque elas te odeiam. As pessoas vão se reunir porque elas te odeiam. Elas vão criar grupos para falar mal de você. Elas vão criar grupos para detonar a tua imagem, para dizer que você não tem capacidade. E assim como no texto, um homem que era mau, mesmo assim, ele foi e voltou nomeado rei de toda aquela terra, de todo aquele lugar. Entendeu? Então o que acontece? Não importa o que estão falando de você. É isso que é a lição que Jesus está nos dando. Não importa o que estão falando de você, você é mais do que vencedor, porque você tem a graça de Cristo e Cristo transforma a vida. Cristo transforma o homem, porque o homem não é um ser humano preso, ele é livre para adorar, livre para exaltar. Você não é um prisioneiro. Eu vejo pessoas prisioneiras, pessoas que não vão na outra igreja porque é pecado ir na outra igreja, não vão visitar um irmão porque é pecado, porque a igreja não... Irmãos, nós somos irmãos de Cristo, nós não somos pecadores, nós somos irmãos de Cristo, e se somos irmãos de Cristo, nós somos de Cristo. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E quando eu erro o alvo, eu estou pecando. Quando eu deixo de crer em Cristo Jesus, eu estou pecando. Quando eu deixo de crer na palavra, eu estou pecando. Quando eu deixo de crer nos princípios espirituais e nas regras espirituais, eu estou pecando. Quando eu tento denegrir o meu corpo no cigarro, no álcool, porque eu vou ingerindo álcool, eu vou ingerindo cigarro, uma hora vai dar uma doença em mim, uma hora vai acontecer alguma coisa em mim que vai parar os meus órgãos, vai parar tudo em mim e vai me provocar um câncer, vai me provocar uma cirrose. O que está acontecendo? Isso é pecado, porque você está destruindo o templo de Deus. E quando você se autodestrói, você está sendo e está se condenando. Entendeu, meus irmãos? Então Jesus vem mostrar para nós que não importa o que as pessoas vão dizer, que você não canta, que você não prega, que você não toca, que você não faz, você tem o dom, você é escolhido para ser mais do que vencedor, você é escolhido para ser abençoado. Mas pastor, eu não consigo orar, ora 1 minuto hoje, 1 minuto amanhã, 1 minuto depois, e assim vai anotando no caderno, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, daqui a pouco você está orando 1 hora. Eu não consigo ler a Bíblia, ler um versículo hoje, 2 versículos amanhã, depois 3, e assim vai. Começa, é de pouquinho em pouquinho, e você vai ver esse texto dizendo, foste fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Se você não é fiel no pouco, como que no muito você vai estar? Se você nem começou, nem agiu, nem correu atrás, nem foi. E esse texto está falando sobre isso, multiplicar, render, fazer a diferença. Entendeu? Esse texto ele é muito profundo, é muito forte, mas a palavra é, não importa o que estão falando de você, não importa o que vai falar de você, você é mais do que vencedor. Você é vencedor e você pode sair dessa situação para abençoar nações e dar frutos. Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.